primeira vez que eu vejo: você não toma café? Aí eu falei: isso é a integração, vou explicar lá na frente. Aí, então explicando para Mariazinha, aproveitando para vocês, eu não gosto de café. Na verdade, eu tomo café porque todo mundo toma. Só que todos os dias, eu e o Celso, pelo menos a gente chega aqui. Cadê Celso? Está aí? Deve estar preparando café. Ah, está lá atrás, ele está lá atrás. O Celso, ele já chega antes de mim. Eu, quando chego, ele já está orando aqui. Aí eu venho, a gente ora, a gente termina 8 horas e a gente vai para o trabalho da gente. Eu vou para a minha sala, ele vai cuidar de algumas coisas. Aí a essa altura a Thaís já chegou, ela faz o café e chama Celso e me chama. Então assim, eu comecei a tomar café não pelo café, mas pelos 10, 15 minutos que a gente tem junto para conversar. E nesses 15 minutos que a gente tem ali para conversar, a gente bate papo, a gente cresce, a gente estabelece comunhão, enfim, é uma integração entre a gente. Então eu acredito que poucos de vocês, se é que tem alguém aqui, tenham o privilégio de ter um ambiente de trabalho mais agradável do que eu, Celso e Thaís. Nosso ambiente de trabalho é muito agradável, mas a gente tem, entre outras coisas, um momento de integração, de comunhão, que é o café. Então o café, ô Maria, eu pego o café, geralmente jogo um pouquinho de leite dentro, um pouco de água, de querosene, eu jogo alguma coisa dentro para tirar o gosto do café, né? Para não tomar o café puro, mas é pela companhia dos dois ali, para a gente conversar, é mais pela integração. A integração é algo essencial, como o pastor Ricardo colocou na ministração dele. Integra ou integrar às vezes é mais importante do que entregar, do que a entrega. É importante nós nos entregarmos para Cristo, mas se não nos integrarmos à igreja que pertencemos, nós não vamos permanecer, ou dificilmente permaneceremos. Então você, pastor, você líder, esteja antenado nisso. Você precisa se esforçar para integrar, porque quando você integra, mesmo que não haja uma entrega, ele está integrado, e ao longo do tempo ele vai acabar fazendo a sua entrega. E quando ele se entrega já integrado, aí é uma bênção, ele não sai mais, né? Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso de número 26, eu não estou enxergando nem o versículo, então por favor, eu vou pedir um voluntário para vir ler o texto para mim, porque eu estou com dificuldade de ver até minha Bíblia aqui, ainda mais as letras. Fabinho, por favor, voluntário, lê aqui o texto para mim. Ah, não, é nesse aqui, mas esse aqui é um outdoor, aí já fica mais fácil. Dá não, lê. Esse trecho aqui para mim. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Muito obrigado, muito obrigado. É o hábito, você já pega o equipamento eletrônico e já faz isso aqui para abrir, mas dele não abriu. Eu dei um informativo na mão de uma irmã aí esses dias não, já tem bastante tempo. Ela olhou a foto no informativo, mas a foto estava pequena e ela não identificou a pessoa. Ela fez assim na foto, ó. Aí depois que ela viu o que ela fez, ela olhou para mim sem graça. Ela falou: é o hábito, né? Ela quis abrir a foto do informativo de papel. Queridos, esse episódio é um episódio muito importante, e ele se refere ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todo mundo aqui conhece a história de Saulo de Tarso. A sua agenda está aqui. Ele era um perseguidor da igreja, e ele, no início da igreja primitiva, ele era na verdade um dos terrores da igreja.
ele autorizou, permitiu no apedrejamento de Estevão, e segundo textos posteriores, nós vemos que ele, e até o texto anterior, imediatamente anterior a esse que nós acabamos de ler, que ele não apenas permitiu, mas ele matava crente. Ele era alguém que odiava aqueles que fugiam ao seu padrão de conduta, ou à sua visão de Deus e de religião. Isso fez com que Paulo ficasse estigmatizado no meio da igreja. E mesmo depois de convertido, ele, quando começa a se aproximar dos discípulos, ele é rejeitado por alguns. Ananias, quando foi comunicado pelo próprio Deus, através de um anjo, que ele deveria assistir Saulo, que havia se convertido, num primeiro momento ele colocou os pés atrás e disse: mas esse não é aquele que mata crente, eu não posso me aproximar dele. E Deus teve que explicar a Ananias que ele havia se convertido. Agora, nesse texto que nós lemos, nós vemos Paulo outra vez sendo, de certa forma, rejeitado pelos discípulos, pelo que ele havia feito, por quem ele tinha sido no passado. E ele teve essa dificuldade de integrar-se à igreja. E a dificuldade foi tão grande que ele posteriormente foi exercer o seu ministério entre os gentios. É claro que essa foi uma estratégia de Deus para que o evangelho fosse levado a outras nações, mas um dos motivos que levou Paulo a sentir, a entender o chamado de ir aos gentios, foi a falta de integração que ele teve na igreja. Os judeus convertidos o rejeitaram e ele se sentiu desconfortável junto deles. E depois de algumas discussões, depois de algumas reuniões arranhadas, ele acabou sentindo essa direção de pregar o evangelho em outros arraiais, em outras nações. Quando a gente olha essa história de Paulo, e nós estamos falando não de um crente problemático, nós não estamos falando de um crente ou de uma pessoa que teve a dificuldade de deixar a cerveja, de uma pessoa que teve a dificuldade de parar de fumar, ou de deixar certos hábitos que foram comuns à sua vida ao longo de décadas, talvez ao longo de toda a sua história, de toda a sua existência. Nós estamos falando de um apóstolo que se tornou o maior evangelista, o maior missionário do Novo Testamento. Basicamente metade do Novo Testamento foi escrito por esse apóstolo. E esse apóstolo quase se perdeu, não fosse Barnabé abraçá-lo e trazer e introduzi-lo no seio da igreja, e isso por falta de integração. Paulo, o apóstolo que teve uma conversão radical, o homem que teve o encontro literal com Cristo na estrada de Damasco, depois de Cristo morto e ressurreto, um homem que tinha um testemunho bombástico. Esse homem, ele foi visto por Barnabé largado num canto, fora das ações do reino de Deus e do evangelismo, porque ele se encontrava rejeitado. Se você quiser uma dica de uma ministração que você poderia ouvir sobre isso, que vai abrir muito a sua mente, eu recomendaria você ouvir a mensagem O Fator Barnabé, de Eiber Uber, pastor Eiber Uber. Ele fala sobre isso com maestria, mostra que Paulo nunca seria o Paulo que nós conhecemos, não fosse Barnabé integrá-lo. Ele se converteu? É claro que sim, mas nunca teríamos ouvido falar dele, não fosse Barnabé integrá-lo no seio da igreja. Deixando Paulo, ou o exemplo que nós estamos trazendo como ilustração para aplicação no nosso meio, vamos vir aqui para a nossa realidade, e nós começamos a perceber que a realidade de quem chega na igreja, quem se converte ao evangelho, é uma realidade completamente diferente da realidade que eu e você estamos habituados a enfrentar. O pastor Johnny falou que nunca teve uma experiência específica de conversão, porque nasceu no evangelho, ele já foi criado no evangelho. Se você me perguntar quando eu me converti, eu não sei quando eu me converti, porque eu fui criado no evangelho. Mas há pessoas aqui que se converteram ao longo de sua caminhada, ao longo de sua vida, e foram extremamente confrontadas com a realidade do evangelho, ou os princípios elevadíssimos do evangelho, com a sua própria realidade que vinha sendo vivida até então.
E essas pessoas, ou muitas dessas pessoas, entraram em crise. A propósito, esse foi o motivo, ou um dos motivos, do nascimento do Ministério Ceifa, caso você não saiba. Há cerca de 35, 36 anos atrás, o bispo Eliel de Carvalho, pastor na ocasião, ele levou uma proposta para as Assembleias de Deus de abrirem com os usos e costumes, e ele foi excluído só porque levou a proposta, e quando foi reintegrado, ele pediu desligamento, para que começasse a pregar o evangelho dentro dos moldes que ele acreditava. Por quê? Porque ele comandava, ele administrava a campanha Campos Brancos, que era uma campanha de cruzadas evangelísticas, que era algo assim muito comum naquele tempo. Era a época das cruzadas, que houve um crescimento muito considerável da igreja no Brasil, através de cultos públicos, cultos ao ar livre, cruzadas evangelísticas, e ele trazia uma equipe para a cidade, evangelizava a cidade, ia de casa em casa, através de um programa de evangelismo, e chamava essas pessoas para um culto, para uma cruzada, e ali centenas de pessoas se convertiam. As fichas que nós chamaríamos hoje de ficha de consolidação eram distribuídas para os líderes das igrejas que haviam participado daquela campanha, daquele projeto, sempre com as Assembleias de Deus na linha de frente. E ele deixava nessas cidades centenas de fichas e prosseguia para uma outra cidade para estabelecer o projeto Campos Brancos. Depois de um determinado tempo, ele voltou na primeira cidade onde ele fez o trabalho e ele constatou uma realidade muito triste. A realidade é que a longo prazo o número de o sucesso ou a colheita era zero. As centenas de pessoas que ficavam na igreja através das fichas de consolidação, elas simplesmente não permaneciam. E ele verificou isso em todas as cidades por onde ele havia passado. Não havia sucesso, era um esforço muito grande que era jogado fora, e ele começou a fazer um levantamento do porquê, e fez algumas visitas àquelas pessoas que haviam ido para as igrejas, mas não conseguiram continuar na fé, e o clamor de todas elas foi o mesmo. Eu tive que mudar todos os meus hábitos, eu tive que mudar o meu guarda-roupa, eu tive que mudar, enfim, o meu estilo de vida de uma forma radical e repentina, e eu não tive estrutura para isso. E somando-se a isso, não houve a integração, porque elas chegavam na igreja fora do padrão, e ao invés de serem abraçadas e inseridas no meio, elas se sentiam rejeitadas, porque não entravam no esquema, não entravam na caixa. Por isso o Ministério Ceifa surgiu. Se o Ministério Ceifa surgiu a partir dessa necessidade, é inconcebível para qualquer igreja, para qualquer denominação, mas para nós mais ainda, porque nascemos a partir dessa realidade. Portanto, é inconcebível que nós, como ministério, deixemos de integrar as pessoas, de abraçar as pessoas, ainda que elas cheguem fora dos nossos padrões, fora dos padrões estabelecidos pela denominação ou até pela Bíblia. Afinal de contas, as pessoas chegam sofridas, amarguradas, rejeitadas, cheias de problemas pessoais, cheias de problemas em casa. Elas buscam o evangelho, via de regra, não é porque está tudo certo. Embora aconteça, é muito raro uma pessoa chegar na igreja dizendo: eu quero aceitar Jesus porque a minha vida está tão boa, eu estou prosperando financeiramente, eu tenho um casamento maravilhoso, meus filhos são uma bênção, financeiramente eu sou próspero, enfim, eu vim para agradecer a Deus e entregar minha vida para Ele, afinal de contas Ele tem me dado tudo. Não é essa a realidade da grande maioria. As pessoas chegam como última alternativa, como última porta, depois de terem tentado tudo, como a mulher do fluxo sanguíneo, que gastou tudo o que tinha com os médicos. Quando não sobrou mais recurso, ela foi atrás de Jesus. É assim que as pessoas fazem até os dias de hoje. E o que é que elas encontram aqui? Elas encontram um padrão a seguir, e se elas não estão dentro do padrão, nós as rejeitamos. Nós fechamos as tampas das nossas panelas, como ministrou o pastor Ricardo, e não as permitimos entrar, quando deveríamos fazer justamente o contrário. Nós precisamos nos despir dessa visão crítica que nós temos da vida. Existem pessoas dentro da igreja que nunca prosperarão ministerialmente,
porque tem visão crítica, só consegue enxergar a parte ruim da coisa, e nós, na maioria das vezes, somos assim. E eu lanço 2 exemplos claros da Bíblia, que nós como crentes interpretamos segundo essa visão crítica. Primeiro exemplo, Zaqueu. É comum nós ouvirmos ministrações que coloquem nas costas de Zaqueu o fato de que ele era desonesto e roubava dos impostos, mas isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Se nós tivéssemos uma visão menos crítica, nós entenderíamos o seguinte: alguém para chegar publicamente e dizer: eu estou disposto a restituir 4 vezes mais se eu tenho defraudado alguém. Na minha opinião, o cara, para dizer isso publicamente, tinha que ter muita convicção da sua própria integridade. Mas provavelmente nós nunca paramos para pensar sob este ponto de vista. Nós nunca paramos para pensar, exemplo número 2, que não existe uma parábola na Bíblia chamada parábola do filho pródigo. Não existe essa parábola. A parábola é de 2 filhos, que estavam perdidos em perdições distintas. Uma foi a perdição do imoral e a outra do legalismo, mas ambos eram perdidos. Mas nós temos uma visão crítica e legalista, e nós, via de regra, quando somos questionados assim: qual foi o pecado do filho pródigo? No que ele gastou toda a fortuna do pai? Quase que sem pestanejar a gente responde assim: na prostituição com mulheres. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Aliás, está escrito, mas não está sendo ensinado em lugar nenhum. Não foi Jesus que falou isso. Quem falou isso foi o filho mais velho, que estava todo errado também. Ele presumiu que o seu irmão havia gasto tudo com as meretrizes. Mas como que ele sabia? O irmão foi embora para uma terra longínqua, ele nunca mais tinha ouvido falar do irmão. É porque ele, como crente legalista igual eu e você, mediu o irmão pela própria régua. Você entende isso? Nós temos essa visão. Se nós olharmos o contexto da parábola, nós vamos ver que a intenção de Jesus não era acentuar o filho perdido ou o filho pródigo, era acentuar o que ficou em casa. O início do capítulo é claro: Jesus propõe uma parábola porque estava ministrando para pecadores e meretrizes, ou pecadores e cobradores de impostos. Então os escribas e fariseus chegaram e o censuraram, porque comiam e ensinava a eles. Então Jesus lhe propõe uma parábola mostrando que eles eram legalistas. Ele queria acentuar o quê? O filho que ficou em casa, que não aceitou o irmão que estava perdido. Mas nós não vemos dessa forma. Por quê? Porque nos identificamos, por menos que admitamos isso, mais com os escribas e fariseus do que com os pecadores e os cobradores de impostos. Mas não é essa a nossa função. Nós precisamos integrar as pessoas, nós precisamos chamá-las de volta, elas precisam ficar confortáveis ao nosso lado, por mais pecadoras que sejam. Você entende isso, querido? Diga amém. Nós precisamos integrar as pessoas, e nesse sentido, eu gostaria de fazer até um apelo para os líderes de ministério. Não deixem de fazer cantina um domingo à noite sequer. Façam uma escala entre vocês. A cantina, ela é muito mais do que vender hambúrguer e cachorro quente. Na verdade, a cantina praticamente não dá lucro. É muito melhor levantar uma oferta na igreja para cobrir o que tem que cobrir do que fazer cantina. Se dá um trabalho tremendo e o lucro é muito pequeno. Não, a gente aqui, pelo menos a nossa realidade é essa: a gente não tem grandes lucros com cantina, mas a gente não faz cantina pelo dinheiro. A gente faz pela comunhão, pela integração, porque é o momento da gente comer junto, bater papo, ter um momento de descontração, ter um momento de integração. É esse o objetivo da cantina, e isso é importante. As pessoas precisam começar a se integrar na igreja no momento que elas entram. No momento que elas entram ali no ministério de recepção. Esqueci de falar da Maria. Maria, se coloque em pé aí, Maria. Você que gostaria de trabalhar na recepção, você que gostaria de ter a importância ministerial de causar o primeiro impacto na vida de quem chega na igreja, procura Maria. Procura Maria. Tá bom? Pode sentar, Maria.
Queridos, nós precisamos ter essa visão de integrar. Imagina você chegando numa igreja, num templo desse tamanho. Isso se acentua muito mais em igrejas maiores. Você chega e você não conhece ninguém. Você entra, a primeira coisa que você faz, você pega a primeira cadeira mais lá atrás que tiver e senta. Mas nós crentes, eu peço isso todo culto, todo domingo à noite, mas boa parte da igreja não nos ouve. Eu peço, queridos, você que chegou já, vamos começar o culto, vem todo mundo aqui para frente, fica aqui na frente, mas não vem, fica lá atrás. Aí o novo convertido, o visitante, chega e já tem uma barreira, porque as últimas cadeiras estão todas ocupadas pelos crentes. Se ele olha aqui para frente e não vê claramente cadeira vazia onde ele possa chegar e sentar, ele dali mesmo vai embora, e os responsáveis por ele ter ido embora somos nós que evitamos os primeiros lugares. Às vezes nós não sabemos a dificuldade que um novo convertido, um visitante tem para atravessar esse corredor todinho e sentar numa cadeira. Ele pode ver que tem uma cadeira vaga lá na frente, mas ele fica constrangido de chegar e passar no meio de todo mundo e sentar. É mais fácil para ele sentar lá atrás, mas a gente não deixa, porque a gente está ocupando a cadeira que era dele, ou que seria dele. São coisas básicas que a gente não faz, que a gente não está atento, e a gente acaba perdendo muita coisa. Queridos, nós precisamos entender que a história nos ensina que nós como igreja nós todos deveríamos estar ativos. Observe, pastor Eduardo ontem ministrou sobre a questão da multiplicação. A multiplicação na igreja de Atos. Atos registra o número do crescimento até os 5.000. Depois disso eu já ministrei aqui sobre isso, que eles não tinham mais como contar. A partir de 5.000, os termos usados por Lucas, o escritor de Atos, multiplicava, crescia, avançava. São esses os termos, e o motivo é óbvio, não tinha como contar. Não tinha um sistema de contagem como nós temos hoje, não havia a facilidade que nós temos hoje. Então eles não tinham como contar. A igreja crescia, avançava, e historicamente a igreja cresceu e avançou debaixo de extrema perseguição, até o reinado ou império de Constantino. E o que aconteceu no império de Constantino? Houve a união entre a igreja e o Estado. E se nós falarmos assim de uma forma bem superficial, a igreja começou a estabelecer uma divisão básica: clero e leigo. E essa foi uma das grandes misérias do evangelho. A partir dali o evangelho começou a estagnar, decrescer, e entramos na época da era negra da igreja. Foi nesse período onde a igreja deixou de atuar que surgiram grandes religiões, como por exemplo o islamismo. O diabo se levanta nas brechas deixadas pela igreja. E hoje temos que enfrentar grandes desafios porque nós não atuamos. Ou seja, clero e leigo. Quando se estabelece essa visão de clero e leigo, presume-se que o pastor, que os líderes estão lá na frente ministrando, e nós temos que vir para a igreja, sentar, cultuar e ir embora, e ainda exigir uma palavra de qualidade, porque então sai falando: esse pastor é muito fraquinho, não gostei da palavra de hoje. Precisa muito não. Eu nem anuncio mais, ou evito, quando vou viajar, quando vou ministrar em outros lugares, porque tem gente que fala que quando eu não estou aqui não vem no culto. Querido, tudo bem que você prefira o louvor ministrado pela equipe A à equipe B, tudo bem que você prefira ouvir o pregador A ao pregador B, mas não vir ao culto porque uma outra pessoa que não sou eu está ministrando. A mensagem que você está lançando de uma forma muito clara é uma mensagem de orgulho, porque você se acha melhor do que a pessoa que está ministrando. Você acha que a pessoa que está ministrando não tem o que te ensinar. Isso é um erro. E não é de mim que você tem tido esse exemplo não, porque eu estou sentadinho aqui bonitinho, ouvindo todas as ministrações, e anotada que tudo que eu aprendi nesses dias, porque aprendo, com todos que vêm aqui à frente ministra, aprendo, porque todos nós temos o que aprender. E o dia que nós deixarmos de ter o que aprender com quem quer que seja, nós estamos começando a entrar pelo caminho da desqualificação, nós estamos começando a ficar desqualificados. Clero e leigo, não, nós somos corpo de Cristo, não somos clero e leigo, nós somos organismo vivo que temos que funcionar.
Não existe o menor ou o maior, existe um corpo. E mesmo que seja o dedinho do pé, como foi dito ontem, nós somos parte do corpo e incomoda. Quem já teve uma unha encravada sabe como que incomoda. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha prestado atenção. Você, quando entra todos os dias aqui nesse templo, você já é apresentado a um quadro com mais de 600 fotografias. Semana eu cheguei ali e contei as pessoas que não congregam mais com a gente. E eu contei mais de 100 pessoas. Naquele quadro, há mais de 100 pessoas que não vêm mais à igreja. E a gente não dá falta. Por quê? Porque a igreja cresceu. Porque essas 100 foram substituídas por outras 200. Então elas não fazem mais falta. Porque nós nos tornamos escravos dos números. Enquanto o templo tiver com um número legal, nós estamos no sucesso. Mas isso não é verdade. Mais de 100 pessoas, uma para cada 6 pessoas que estão naquele quadro, não congregam mais. Talvez haja ali pessoas da sua célula que não congreguem mais, pessoas que faziam parte do seu ministério que não congregam mais, e algumas não congregam mais porque foram para outras igrejas, tudo bem, não congregam mais porque já bateram o martelo, não quero mais, amém. Mas existem pessoas que não congregam mais porque não se sentiram integradas, não se sentiram abraçadas. Na terça-feira no discipulado, eu dei um exemplo muito simples. Neizinho, Vanclé, me permitam. O Neizinho, numa época da vida dele, ele cometeu um erro. E acabou que, em função daquele erro cometido, foi algo público, todo mundo ficou sabendo. Ele ficou constrangido de vir à igreja e teve que ser feito um trabalho para que ele ficasse firme, ficasse bem. Nós poderíamos simplesmente deixar para lá. Seria só 1 a menos, 2, talvez 4, contando a esposa e os filhos. Mas o que 4 pessoas a menos na igreja, numa igreja desse tamanho, faz de diferença nenhuma? Mas ele testemunhou na época comigo, o pastor Sérgio. Teve um dia que eu estava mal, lá trabalhando, trabalhava na Frisolda na época, e alguém me anunciou lá, tem um camarada aí te procurando, falou que é irmão seu, quer falar com você. E ele desceu, era o Vanclé, com uma barra de chocolate, entregou a ele e falou: eu vim trazer essa barrinha de chocolate para você, e deu um abraço nele e foi embora. E ele falou comigo do peso que teve aquela barra de chocolate, da expressão, da mensagem passada por aquela barra de chocolate. Era só 1 a menos, mas esse 1 que seria a menos hoje é líder da rede da família, que agrega dezenas, que soma, que é um dos principais líderes da igreja junto com a esposa. Mas era um, mas dá trabalho mesmo. Ele sabe, eu não vou ficar falando que o trabalho que ele me deu, que ele vai ficar até constrangido, aí eu vou ter que integrar ele tudo de novo. Mas me deu trabalho, mas Deus abençoou ele, né? Abençoou ele, mas me deu muito trabalho. E está pagando tudo, porque como que a rede da família dá trabalho para ele? Agora está pagando. Mas é uma bênção, porque hoje ele vê pessoas em quem tem trabalhado e que tem frutificado. E esse é o nosso prêmio. Vemos as pessoas chegando e se firmando, porque nós estamos investindo nas vidas delas. Queridos, isso é tremendo, não tem preço. Nós precisamos, jovens, eu tenho ouvido que a nossa juventude tem determinadas panelas, as pessoas chegam e têm dificuldade de se integrar. Os adolescentes, eles têm essa dificuldade de se integrar, eles têm já os seus grupos, e eles vêm lá de fora, se relacionando com maconheiros, com gente que cheira, com gente que fala em suicídio, e vocês são a porta, vocês são as ferramentas de Deus que serão usadas para salvar essa geração. Inclua, abrace, leve para o shopping para comer a pizza junto com vocês, inclua, não permita que uma pessoa entre aqui e fique deslocada, não pode. Elas têm que ser integradas. Domingo seguinte elas têm que pensar assim: o culto nem foi tão legal, eu nem gostei muito daquela mensagem, o louvor estava até alto. Geralmente o novo convertido não pensa isso não, só quando alguém da igreja começa a chamar a atenção dele para essas coisas.
Aí começa a ser despertado, né? Eu falo no livro Entre as Árvores do Jardim que a árvore sempre esteve ali, mas naquele dia a mulher percebeu do nada que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Ela nunca tinha visto isso, e a árvore sempre esteve ali, mas para ver tudo isso, teve uma serpente que mostrou. Então o novo convertido vai chegar aqui, tudo vai ser bênção, enquanto uma serpente não mostrar para ela que o louvor, nem disser que o pastor grita muito pregando, ela não vai nem notar. Enquanto não perceber que o discipulador dela é fraquinho e não entende muito de Bíblia, ela vai estar bebendo de balde. Então não seja serpente. Diga para o seu vizinho: não seja serpente. Diga assim: esse não é teu ministério. Esse não é o seu ministério. Tem gente que tem o ministério da serpente da igreja, se acha muito esperto, porque eu tenho discernimento. É serpentimento, mas ele acha que é discernimento. Eu tenho discernimento de espírito, do bicho, né? Mas tem. Ele vê tudo que está de errado. Deus te chamou para outra obra, para outra missão, é outra história. Então o sujeito chega aqui e vai embora, ele nem gostou tanto do culto, não foi nem tanta coisa assim, mas no domingo ele pensa assim, aí ele fala para a mulher assim: o que a gente vai fazer hoje? Ah, não sei, vamos naquela igreja de novo? Ah, você gostou tanto do culto? Não, nem foi assim grandes coisas não, mas o pessoal lá é tão joia, né? Eu me senti tão bem lá. Tem gente que volta, não é por causa do culto não, é porque se sentiu bem. Porque se sentiu bem. Você entendeu? A Bíblia diz no livro de Atos, um dos motivos pelo qual a igreja crescia assustadoramente é porque eles caíam na graça do povo. Está escrito, eles caíam na graça do povo, e por isso as coisas iam acontecendo, eles acabavam se convertendo ao cristianismo. Pode conferir, está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ou seja, eles se convertiam primeiro aos crentes, que eram simpáticos, que eram inclusivos. Aí a pessoa chega aqui na igreja, no século 21, que nós temos todos os recursos, todos os argumentos, e se sentem excluídas. A gente passa por ela na segunda-feira de manhã, depois dela ter se convertido, e ela está com o cigarro na mão. Ao invés de a gente dar um abraço: e aí, que bom que você se converteu ontem, ó, estamos juntos. Não, a gente catuca a mulher que está do lado e fala assim: olha lá, sem vergonha, ontem estava na igreja dando glória e se convertendo, hoje já está com a chupeta do diabo na boca. É assim que a gente age, cara. Mas não é assim que a gente age. Essa é a regra. E quer integrar, e quer que a pessoa vença tudo isso para ficar firme na igreja. Não vai ficar, e a culpa é nossa. A gente que é responsável por isso. A gente tem que aprender a ser agentes de integração. Outra denominação não precisa ser não, mas você tem que ser. Você é da ceifa, da comunidade evangélica de integração. Essa igreja tem que integrar. Não cabe a ideia, nós estamos sendo hipócritas se não integrarmos as pessoas. Então, em nome de Jesus, comece a ver isso. As pessoas que não congregam mais, as pessoas que chegam e ficam deslocadas, as pessoas que chegam e não sabem em que direção seguir. Você é o responsável, eu sou o responsável, nós somos os responsáveis por integrar essas pessoas, fazer com que elas caminhem dentro dos princípios da palavra de Deus. Amém? Foi isso que eu achei que talvez tenha ficado faltando, está sendo falado aqui. Nós precisamos integrar através da célula, integrar através dos ministérios, integrar lá na porta da igreja, na recepção, integrar através do estacionamento, integrar. A pessoa mais importante que tem aqui depois do Senhor, depois de Jesus, a pessoa mais importante que tem no culto é quem? Que a gente fala todo culto. Mas é mesmo? A gente tem agido assim mesmo? Ou é só um jargão que a gente aprendeu? Fique em pé, visitante. Ou seja bem-vindo. Depois de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui. Mas se o pastor que vai pregar não é o que você quer, você não vem. Ou seja, o mais importante para você, na verdade, é o pastor. O mais importante é o ministro de louvor, que não foi aquele da sua preferência. O mais importante era o recepcionista, que não foi aquela irmã simpática que já se recebe com um sorriso e um abraço. Não era a Maria que estava lá, era outra. Não é assim?
Se o mais importante depois de Jesus é o visitante, vamos fazer isso valer na nossa vida. Eu às vezes fico com vergonha. Fica em pé os visitantes, meia dúzia de visitantes espalhados pela igreja, amém, fica em pé, leva um presentinho para ele, aí ganha o presente e tal. Você que está aí próximo a ele, dê um abraço. Era para fazer fila, para dar abraço no cara. Era para fazer aviãozinho, ir lá de aviãozinho, ter bola, foguete aqui dentro, dar um abraço no cara. Aí eu peço a primeira vez, em nome de Jesus, vai lá, dá um abraço. E, pelo amor de Deus, alguém um abraço no sujeito lá, por favor, cara. Rapaz, que coisa do... Você é de onde? Do centro de integração da família. Não dá um abraço, miserável. Um abraço. Falou em dar, ele já não quer dar, ele quer receber o abraço, mas dar não. Que miséria. Você entende isso, querido? Queridos, nós somos a igreja de Cristo, e está escrito acerca de nós que a porta do inferno não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer. Então nós temos que fazer valer as oportunidades que Deus tem nos dado. Todas as pessoas que entram aqui para cultuar pela primeira vez é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Entram pessoas aqui procurando uma igreja. Elas têm que sair daqui com a convicção de que não precisam mais procurar. E se elas não saem com essa convicção, foi porque nós falhamos. Pessoas que vêm aqui buscar uma resposta, buscar algo novo para a vida, se elas saem daqui sem essa resposta, nós falhamos. Você entende? Isso não é tão difícil não, é só ser igreja. É só ser igreja. Nós só precisamos pregar o evangelho e cair na graça do povo, só isso. Uma vez perguntaram a César Castelhano como é que a igreja crescia tanto, ele falou, é muito fácil. Só você pregar o evangelho, orar pelos enfermos, ressuscitar alguns mortos. E aí ele foi dando a relação. Eu falei, meu Deus, eu acho que não, acho que é mais simples do que isso. Eu não me lembro de ter ressuscitado um morto, não. Mas o ministério tem fluído, queridos. Nós só precisamos ser igreja. Amém? Diga para o seu vizinho, nós só precisamos ser igreja. Nós precisamos integrar. Amém, vamos nos colocar em pé.